Olá, olá a todos aqui. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, Ednei, tudo bem? Estamos aqui preparando aqui, né? Vamos fazer nossa live. Hoje eu vou falar algo bem interessante, tá? Tem pessoas que falam assim: a minha gastrite é leve, meu exame não deu quase nada, mas eu sinto muita dor. Por que será? Né? Por que será que isso acontece? A gente vai explicar sobre isso. Deixa eu só. Muito bem. Isso aí, Dinei, tá focado no tratamento, isso é muito bom. Isso é bom. Rosana, tudo bem, Rosana? Seja bem-vinda aqui na nossa live. Ah, achei aqui o comando que eu queria botar no meu computador. Silvaneide Malaquias, seja bem-vinda, querida. Muito bem, boa noite a todos vocês. Eu vou dar os parabéns para o Dia das Mães hoje, né? Aqui presente. Achei melhor que botar um pôster lá no Instagram, achei melhor eu vir aqui hoje, pessoalmente, na segunda-feira, né? Porque afinal de contas, Dia das Mães é todo dia, não é mesmo? Dia das Mães é todo dia, né? Depois que a gente se torna mãe, a gente entende um pouco melhor esse papel de mãe também, né? Mãe, uma vez eu tinha um ditado que dizia assim, que mãe não é quem dá luz, mãe é quem cria, né? Então, nós temos tantos tipos de mãe, né? Nós temos tantos tipos de mãe, vários tipos de mães. Tem aquelas que adotam, tem aquelas que dão à luz, né? Eu acho que a gente começa a ser mãe no momento, ou a gente deveria pensar, né, no papel de mãe, no momento que a gente escolhe o pai dessa criança, né? Que vai fazer toda a diferença. Às vezes, algumas crianças, elas são planejadas. Outras, às vezes, vêm meio que de supetão, né? Mas, assim, o importante é como você vai continuar dali para frente. Como você vai tratar essa criança, né? Vai tratar como filho, né? E filho também, gente, não é aquele que a gente diz sim para tudo, né? Mas uma coisa que o filho merece é o amor e o respeito da mãe. Um filho merece ser amado e respeitado. Se você adotou, ou se de repente veio meio de supetão esse filho, mas você amou e respeitou os limites dele, parabéns, porque você é mãe. Parabéns porque você é mãe e está cumprindo seu papel de mãe. O mais importante é isso, né? Eli, boa noite, Eli. Paulo, boa noite. Vamos que vamos então, tá? Vamos lá. Então, lembrando a nossa live, né? Eu estava falando aqui, mencionando com os primeiros que entraram, o que a gente vai falar hoje? Muitas pessoas vêm aqui no Instagram, ou lá no YouTube também, gente, eu não estou conseguindo responder as mensagens do YouTube de vocês, é muita mensagem. Mas aqui no Instagram a gente ainda está dando conta. Mas assim, o que a gente percebe? As pessoas falam assim, eu tenho uma gastrite leve e sinto muita dor. Só que essa gastrite leve, ela não aconteceu ontem. É uma gastrite leve que já teve um H. pylori lá no passado, que já teve uma inflamação em um outro momento e que daí agora a pessoa tomou os óleos da vida, amenizou ali e diz que tem uma gastrite leve. Então, eu quero falar para você o seguinte, por que essa gastrite leve tá te incomodando muito? É isso que eu quero falar para você, tá? Porque ela está leve agora em atividade, mas ela já deixou um rastro ali. E eu quero que você entenda isso. Então, nós vamos explicar aqui de forma simples e também científica. Se tiver alguém aqui da área da saúde que quiser depois que a gente envie o resumo da live, tá? Em PDF que a gente pode enviar, tá bom? Moacir,
Seja bem-vindo. Então, vamos explicar de forma simples e científica, porque a gastrite, considerada discreta e o leve, né, pode causar dores intensas, abordando o papel tanto da região fúngica, pilórica do estômago, vou explicar para vocês essas partes do estômago aqui, além de estratégias naturais para aliviar esses sintomas, então. Então, vamos lá. Você já ouviu falar que quem tem gastrite leve sente, e já ouviu de alguém ali comentando, né? Eu tenho gastrite leve, mas eu sinto muita dor de estômago. Você já ouviu alguém falando isso? Ou acontece isso com você? Se acontece com você, põe aqui para mim, tá? Boa noite, Cardoso. Tá bom? Põe aqui para mim se você já ouviu alguém dizer, mas a minha gastrite leve, mas eu tô com muita dor. Ou então se você tem isso, tá bom? Vamos lá. Então, o que é a mucosa gástrica? Para a gente entender isso, vamos entender o que é a mucosa gástrica, gente, tá? A mucosa gástrica, ela é um revestimento interno lá dentro do seu estômago, tá? Que protege contra o ácido. Ela vai produzir muco e ela vai produzir bicarbonato. O muco vai proteger mecanicamente, o bicarbonato neutraliza o ácido. Então, quando ocorre inflamação, mesmo leve, essa barreira pode ficar aí comprometida. E eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu rascunhozinho, tá? Peraí, que eu já vou chegar lá onde eu quero chegar aqui no meu rascunho que eu coloquei aqui. Tanta coisa aqui, nesse meu rascunho, que eu até me perco. Então, tópico 1, ó. Nós estávamos falando aqui sobre essa mucosa. Então, olha só. A mucosa tem, quer dizer, o seu estômago tem uma barreira física de proteção, chamada muco. A gente já explicou, né? A gente tem um muco aqui assim na boca, né? Você passar a língua vai ver que é bem lisinho, né? O que é um muco, então? É uma substância bem espessa, viscosa lá dentro do estômago, né? Ela é insolúvel, então ela não se desmancha em água, produzida pelas células da mucosa superficial do epitélio gástrico ali, tá? Ela é composta 95% de água e 5% de glicoproteína, que é uma mucina, formada de lipídios, né? Ainda mais lipídios e eletrólitos. Qual que é a função dessa barreira, gente? Presta bem atenção no que a gente vai explicar aqui para você entender por que está acontecendo o que está acontecendo ali. E aí, para você entender que não vai ser um solzinho só que vai fazer isso daí, tá? Ó, aí ele falou, estou com esôfago erosivo de tal grau C. Tem que cuidar, tá? Então, olha só. Ali nesse esôfago não tem mais essa barreira mecânica que a gente está falando aqui, por isso tem essa erosão, tá? Então, presta atenção para a gente entender, ó. Nós vamos formar aí uma barreira mecânica, né? Então, a mucosa vai formar essa barreira mecânica. Essa barreira mecânica, ela forma uma camada de 0,2 a 0,5 milímetro sobre o epitélio gástrico ali, tá? Impedindo que o ácido clorídrico e a pepsina, que é aquela enzima que o estômago utiliza para digerir ali as proteínas de origem animal, né? Entrem em contato direto com as células do estômago e do esôfago também. Esse muco, né, essa mucina também, ela vai lubrificar, tá? Então, aqui no esôfago também, ela lubrifica. Só um pouquinho que eu tenho que desligar uma ligação aqui. Ao vivo é assim, né? Então, vai haver uma lubrificação. Esse muco vai fazer isso. Vai facilitar o trânsito do alimento e evitar erosões por atrito. Quanto mais mucina, menos erosão. Como a nossa colega está dizendo aqui, que já está em grau C dela, quer dizer, já não tem mais esse muco ali, tá? Então, se a camada for danificada, o que pode danificar essa camada? Lembra daqueles anti-inflamatórios, a Inês, que a gente fala, né? Os remédios desinflamatórios ali, álcool e H. pylori podem danificar essa mucosa, tá? E também, gente, se o álcool pode danificar essa mucosa, o que acontece? Não é só álcool que a gente bebe. Também, gente,
quando o alimento não digere bem, ele acaba formando uma acidez e uma fermentação alcoólica dentro do estômago, tá? E aí nós vamos ter as agressões. Então, se essa camada for danificada, as células epiteliais ficam o quê? Vulneráveis ali à ação corrosiva do ácido clorídrico, podendo ocorrer erosões e úlceras. No caso da amiga aqui, que ela falou que já tem grau C, o que está acontecendo com ela? Pode estar acontecendo até um refluxo biliar, tá? E ela tem má digestão há muito tempo. Agora pensa, se você tem pouca produção de ácido para digerir esse alimento fica muito tempo parado no estômago. Ele acaba produzindo mais acidez, porque daí o antipilórico vai mandar produzir mais acidez ali, vai produzir, tem mais toda essa fermentação alcoólica ali dentro desse estômago, e aí o que você acha que vai acontecer com esse esôfago? Vai danificar esse esôfago. Ó, minha endoscopia só deu gastrite leve, é isso mesmo. Não tenho H. pylori, estou tentando me exercitar, caminhar, mas sinto sensação de desmaio, horrível, fraca demais. O que eu acho, Adriana, é o que eu tô te falando aqui, tá? Então, presta atenção para você entender o seu caso aqui. Tá? Então, é gastrite leve lá dentro do estômago. Agora, você vai entender o que é esse leve, tá? Você vai entender o que é esse leve. Não é leve de nome, mas não é tão leve assim, não. É leve, mas está te causando essa erosão, tá? Então, a erosão ali, falta do muco tem essa erosão, tá? Fica comigo até o final que você vai entender, querida, tá? Aí, o que nós vamos... Outra coisa que a gente viu aqui, o bicarbonato, né? Que também é produzido ali. O que esse bicarbonato faz? Vai neutralizar, é um neutralizador químico. Então, ele vai... é o bicarbonato de sódio, né? Que vai neutralizar ali a ação do ácido. Então, esse bicarbonato, ele também é produzido ali pelas células epiteliais gástricas que atuam em conjunto com o muco. Os dois vão trabalhar junto. Qual que é o modo de ação? O que eles fazem? Então, ele é produzido dentro da camada de muco, tá? O bicarbonato, ele é produzido dentro da camada de muco, criando um microambiente com pH quase neutro, de 6 a 7, tá? Que dentro do estômago, gente, tudo que é número alto quer dizer que é básico e baixo quer dizer que é ácido, tá? Junto à superfície dessa mucosa, mesmo que o suco gástrico ao redor esteja em pH entre 1 e 2, ali dentro eles produzem um pH 6 e 7. Pode estar, então, o ácido clorídrico pode estar 1 e 2, mas o muco aqui vai produzir o bicarbonato ali, vão produzir um pH 6 e 7 para proteger. Aí chega aqui esse ácido, aqui então o pH neutro não vai deixar machucar a mucosa, a musculatura do estômago, tá? Então, vamos lá. Reage quimicamente, então, esse muco ele vai reagir quimicamente com o hidrogênio, com o íon de hidrogênio, que vai neutralizar esse ácido, formando água e CO2, dióxido de carbono, que são duas moléculas de carbono. Então, a produção desse bicarbonato, ela é estimulada pela prostaglandina E2, que nós já falamos em outras lives aqui, que também protege o muco. Então, por isso, os anti-inflamatórios, que eles inibem a prostaglandina e aí vão produzir essa proteção. Então, se você tomou muito remédio anti-inflamatório, você acabou fazendo o quê? Lesionando seu estômago, esse é um dos fatores também, tá? E vai causar uma ardência mesmo, né, querida? Aqui a Nádia está dizendo, a endoscopia deu gastrite leve crônica de antro e corpo. Então, fique até o final dessa live para você entender. Esofagite leve e moderada. Estou sentindo muita ardência aqui no esôfago, né? Ó, o Márcio falando aqui. Estou fazendo uso... Não entendi, mas aqui pantoprazol, deixa eu descer, né? Mas continuo com arroto. Tá? Então, olha só. Peraí que eu perdi as minhas escritas aqui. Um resumo do que eu acabei de falar aqui para vocês, então. Nós temos aqui os componentes, né, da função principal aqui, desse esôfago, né?
que são o muco e o bicarbonato. Então, o muco vai formar uma barreira física, né? Ó, passa a língua que você vai ver, tá? Contra o ácido e as enzimas, que vai impedir o contato do ácido clorídrico com o epitélio, que é com esse músculo, né, na musculatura do seu estômago. E o bicarbonato vai neutralizar quimicamente o ácido ali, tá? Que vai fazer o quê? Que vai garantir o pH neutro junto dessa mucosa. E assim vai o quê? Vai proteger o seu estômago, tô tentando achar uma pose melhor aqui. Vai proteger seu estômago de gastrite, úlcera ou até de perfuração. E a nossa amiga aqui já falou que ela já tem uma erosão. Se ela não cuidar, depois dessa erosão, pode fazer o quê? Vir uma perfuração. Por isso, gente, tem que cuidar, tá? Tem que tratar. Ah, o que eu faço, Solange? Aqui, usa o Zol que o médico tá te dando. Usa para proteger, para não ficar muito ácido esse estômago aí, porque se tiver uma erosão no esôfago, não quero te assustar, mas não é bom. Não é uma boa coisa não, tá? Então, às vezes o médico nessa hora passa Enzelme, sucralfilme, pantoprazol, lansoprazol, vai passando tudo junto, às vezes até domperidona, dexilante, né? Só que, Solange, isso vai resolver? Não, isso vai te proteger, mas não vai resolver a tua gastrite. O Ednei falou aqui, ó, é o que acontece comigo. Minha gastrite nantematosa leve crônica e inativa, mas tenho erosões no antro e no duodeno. Tá vendo? O Márcio falou tomando pantoprazol, né? Uhum. Isso aí. Só que chega uma hora que nada resolve. Fica até o final da live que você vai entender por quê. Então, nós temos alguns tipos de gastrite aqui, gente. Nós temos a gastrite fúngica e pilórica, né? O que é a gastrite fúngica? É no fundo do nosso estômago. Então, não é, ela mais ou menos aqui assim, gente, vê se eu consigo abrir aqui, né, pra gente falar. Mais ou menos, ó, aqui tá o nosso esôfago, desce, né, aqui é a gastrite pilórica, porque no piloro, desculpa, pilórica lá embaixo, é cárdia, né, porque nós vamos falar da cárdia depois, que é a entrada do estômago, um pouquinho mais abaixo aqui, que o estômago, ele se vira para... Deixa eu ver pro lado de cá, né? O estômago virado aqui assim. Então, aqui embaixo é a parte fúngica, né? E depois aqui nós temos a parte pilórica a mais aqui embaixo. Então, a parte fúngica, ela é do estômago do corpo e o fundo e o corpo, aqui na curvatura maior. E a parte pilórica é aqui no finalzinho, né? Do nosso estômago, então. É comum, então, com o uso de anti-inflamatório, né, ter esse problema. Aqui na parte fúngica é comum você ter gastrite se você usa muito remédio anti-inflamatório ou tiver uma doença autoimune também. O que é uma doença autoimune? Artrose, problemas com a tireoide, tá? E assim vai indo, tá? E pode reduzir a acidez, então dificultar a digestão. E no piloro, que é aqui embaixo, é comum em infecções de H. pylori, tá? Então, as gastrites pilóricas, elas são mais comuns quando você tem ali a bactéria H. pylori, tá? E ela estimula o aumento da produção de ácido via gastrina, causando mais irritação. Agora eu quero que você entenda isso aqui, tá? Agora eu quero que você entenda isso que eu vou falar, que isso vai responder o que vocês estão perguntando aqui, tá bom? Então fica aqui que eu só vou pegar meu tópico 2 aqui para não me perder nas minhas anotações, tá? Quando a gente faz ao vivo é assim mesmo, tem que esperar um pouquinho. Então vamos entender essa questão. Por que é aqui no piloro, por que aqui, desculpa, na válvula pilórica ou aqui na porção pilórica do estômago, ela vai produzir mais acidez. É aqui que produz o ácido, é onde, como é que funciona? Bom, então, o estômago se divide em 3 regiões principais. Vamos recapitular. Fundo, aqui assim, corpo, antro, que é o finalzinho, e cárdia, que é aqui na entrada, tá? Só para a gente voltar a entender como é que é cada área aí. E cada área tem células diferentes, tá? E por isso elas podem desenvolver tipos distintos de gastrite ou tipos diferentes de gastrite com causas e sintomas específicos. Então vamos entender cada um para você entender o que você está sentindo.
Aí, Solange, por que eu tenho que entender? Porque senão você vai cair na mesma conversinha do vigário, né? Como a minha mãe dizia. Hoje alguém me ligou, eu atendi. Não sabia quem era, né? Eu dificilmente atendo ligação que ele tem nome, porque nem tenho tempo. Mas falei, hoje eu vou atender. Aí a pessoa perguntou, é da gástrica, ela é da doutora Solange Gastro? Eu falei, não sou doutora e não sou gastro. Eu sou nutricionista, especialista nessa área. Tá, vamos lá. Qual o seu problema? Eu já tenho mais de 60 anos, tá, gente? Já tenho mais de 60 anos. E eu sempre gostei de tomar café. Há 2 anos atrás eu tinha gastrite erosiva. Eu não quis deixar de tomar café porque eu sou muito apegada no meu cafezinho, não quero largar. E hoje eu tô tão mal que tenho medo até de fazer uma endoscopia. E agora? Você se encaixa em alguma parte da fala dessa pessoa? Aí eu falei para ela assim, mas você já entendeu que o café te trouxe essa gastrite? Mas a gente gosta tanto de café. Eu falei, você já entendeu que se você não deixar o café, você pode até morrer por causa do café? E o café nem um alimento é? Você acha que vale a pena? Você está me entendendo? Está me entendendo, gente? Oi, Edivânia, vamos reiniciar, querida. Gente, não é brincadeira, ó. Muita gente acha que a gente está aqui só porque a gente quer o dinheiro de vocês. Não é isso não, gente. Olha, eu poderia simplesmente dizer, pede aí pelo correio que eu te mando e faça o tratamento e vira. Muito fácil. Podia simplesmente fazer isso. Mas eu fico aqui, ó. Hoje são 9, 20 e 21. 8 e 21 agora. Tá? São 8h21. Eu tô aqui fazendo live, não tô cobrando nada. Tô explicando, eu tive que estudar, porque a gente não lembra essas coisas de cor assim toda hora, também não se lembra de tudo, né? Tive que estudar, buscar, me organizar para estar aqui, tá? E assim, a gente faz isso por quê? Porque eu já passei pelo que vocês estão passando e eu sei o quanto isso é ruim. Eu sei o quanto isso é ruim, tá? Eu sei o que é não conseguir comer, gente, eu sei o que é isso. Eu já sei o que é um refluxo, um H. pylori, né? E eu não quero desejar isso para ninguém. Então, a gente pega casos que às vezes a gente pensa assim, não vou pegar o caso desse paciente não, porque o que eu vou fazer? Aí o paciente me ajuda, Solange, a senhora é meu último recurso, eu não sei o que fazer. Então eu falo, ai meu Deus, me ajuda, porque eu preciso ajudar esse paciente. E a gente vai, tenta. Tem gente que não tem paciência, lá no meio do processo começa a largar os cachorros na gente, chama a gente de tudo, menos de bonito, né? Mas a gente culpada não sou eu. Eu não sou culpada da gastrite que você tem, né? Não é mesmo? Você não concorda comigo? Foi eu que causei essa gastrite. Agora eu tô tentando te ajudar. E pode ser que lá no final ainda nem dê certo, né? Alguém falou assim, eu parei de tomar café. Acredito que ele é que faz mal. O café faz muito mal. Gente, é cafeína. É jogar um veneno em cima ali, uma ferida. Ó, aí eu ainda não parei. Nossa, você tem que parar urgentemente de tomar café. Tem que parar urgentemente de irritar essa mucosa. Márcio, é ruim olhar na geladeira e não saber o que comer. Isso mesmo. Gente, nem era só isso. Sabe que eu passei 7 anos assim, gente. O Edson aqui, minha louca preferida. Gente, eu passei 7 anos assim, tá? 7 anos. Sabe o que é isso? 7 anos sofrendo, 7 anos ali sofrendo. E eu falei, não, chega. Tá na hora de... Basta. Já estava entrando em antidepressivos. Já, sabe, chega uma hora que a gente já não sabe mais. A gente não consegue mais administrar as ideias, né? Como diz o ditado, né? E aí eu falei, não, eu sei tratar, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso da forma correta. E foi o que eu fiz. E hoje eu tô aqui, consigo ajudar vocês. E hoje a gente já conseguiu desenvolver, inclusive, ativos ali, né? 6 ativos que são fundamentais para o tratamento da gastrite. Tá? E que tem pessoas que já estão com tanta dor, já estão com a mucosa tão machucada que nem consegue começar o tratamento com eles. Tem que começar com uns manipulados para depois entrar neles. Olha que coisa, tá?
Mas vamos entender, então vamos entender aqui. Então nós temos também uma camada aí, né, chamada, a parte do estômago ali chamada de corpo gástrico, né? Então vamos entender o que acontece, olha só. Onde é a parte fúndica do estômago, então a gente já falou, né? O que acontece ali? Ocorre no fundo e no corpo do estômago, regiões ricas em células parietais, né? O que são células parietais? São aquelas células que vão produzir ácido clorídrico e fator intrínseco, tá? E células parietais que vão produzir pepsinogênio. Gente, eu não sei dizer aqui, agora não vou lembrar de cor quantos pepsinogênios a gente produz, mas existem vários, porque tem aquele pepsinogênio que vai ter que se transformar em pepsina, dependendo da ativação do ácido, da quantidade de ácido, que também depende do alimento. Então, nós vamos ter que produzir um pepsinogênio para digerir as carnes, um para digerir os feijões, outro para digerir a proteína lá dos carboidratos. Para cada tipo de proteína que você come, tem um pepsinogênio diferente, tá? A Ana falou que eu tenho pangastrite, tirei tudo aquilo que faz mal. Acordo de manhã com muita gastura, deve ser, né? Quando como alguma coisa melhora. Por que melhora, gente? Você já sabe, né? Quem é meu paciente que me acompanha aqui já sabe. Por que a gastrite melhora a dor quando você come? Porque tá aquele meio alcoólico e ácido ali, aí quando você joga uma comida, você rala esse ácido, né? Você faz, vamos dizer assim, digamos que se eu pegar essa água aqui e pegar o Biovitale, pois eu tomo, que isso aqui é protetor gástrico do intestino. Eu colocar só uma gota de água, de Biovitale aqui dentro, quase nem dá pra ver que tem, né? Isso acontece quando você está com dor, come, ali se dissipa aquela concentração. Agora, quando você está com dor, acordou, está com dor, vamos botar aqui o suficiente para tratar o meu intestino aqui hoje. E você está com dor, o que acontece? Está mais concentrado, tá vendo que agora está amarelinho? Você acordou com dor assim. Se eu completar com água aqui, que cor vai ficar? Vai ficar menos denso, vai ficar menos concentrado. Então você comeu, você dilui um pouco aquela acidez, aí você não sente agredir tanto. Mas não quer dizer que melhorou. Quer dizer que o quê? Só vai piorar, sabe por quê? Porque você jogou uma comida dentro de um alimento que não estava saindo dali. E aí o que acontece? Vai demorar ainda mais essa digestão, vai agredir ainda mais essa digestão e vai agredir ainda mais a mucosa. É complicado, gente. Então, ó, gastrite fúngica, onde ela se faz? No corpo, no fundo aqui, né? E no corpo do estômago, que é essa curvatura maior. Onde vai produzir o quê? Células parietais que vão produzir ácido clorídrico e células principais, que vão produzir o pepsinogênio. Ok. Causas comuns da gastrite nessa região aqui. Doença autoimune, ocorre muito na gastrite atrófica autoimune também, né? Que o corpo ataca suas próprias células parietais. Eu já expliquei sobre isso aqui, né? As células vão ficando irritadas e vem aqui, né, os nossos soldadinhos de defesa para proteger a gente e acaba atacando as células aí também, tá? Uma dinâmica oxidase, valor 6, piora a gastrite. Uma diamina, tá? Bom, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu chegar no final que você vai entender, tá? Então, o que acontece? Comi, machucou, fermentou, comi alimento muito gorduroso, demorou muito para digerir. A bile o fígado tem que produzir muita bile, tá? Que joga ali muita acidez, tá? E aí vai precisar de muita acidez da vesícula para digerir essa gordura, tudo isso vai intensificando, tá? Então, o uso prolongado de remédios, que a gente já falou de esteroides também, gente, ó, de anti-inflamatório não esteroides, tá? E os esteroides também fazem muito mal, tá? Porque eles vão agredir outras partes do seu estômago que vai mexer com a sua imunidade, que pode trazer um problema crônico para sempre, tá? Vamos lá.
O refluxo biliar, como a gente já falou, a bile que sobe do duodeno, né, grídeo a mucosa, e radiação aqui pós gastrectomia parcial. Então, muitas pessoas que retiraram parte do estômago têm gastrite, sofrem muito com isso, tá? Por causa dessa redução aí. Consequência, redução da acidez gástrica. Então, vai ocorrer o quê? Uma hipocloridria, que vai fazer o quê? Trazer uma deficiência de B12, né, de fator intrínseco para poder pegar essa B12. Tá bom? Pode evoluir para gastrite atrófica crônica, aumentando o risco de metaplasia intestinal e câncer gástrico aqui também. Os sintomas são o quê? Sensação de estômago cheio, inchaço, digestão lenta, fadiga por anemia por deficiência de B12. Tá bom? Vamos lá, gastrite pilórica. Gente, não vamos mudar o assunto, senão a gente não vai conseguir. Eu sei que vocês estão perguntando outra coisa aqui, mas me pede de repente uma particular para a gente não se perder aqui, tá? Aí nós temos a gastrite pilórica. Ó, porque a pangastrite parece que enfraquece a função do pâncreas e parece que não cria as enzimas para digerir. Por causa disso que eu estou falando aqui. Porque não digere o Alice, não digere o alimento no estômago e aí vai aumentar o trabalho do pâncreas, chega uma hora que ele não aguenta mais, ele enfraquece, tá? A gastrite pilórica, gastrite antral ou de antro gástrico, né? Que é essa no finalzinho do estômago. Ocorre na região pilórica ou antral, onde predomina a célula G, que produz gastrina, o hormônio que vai estimular a secreção de acidez. Então, olha só. Aqui na região pilórica ou antral, predomina a produção de células G no final do seu estômago aqui, que vai produzir gastrina. Agora vamos entender como é que essa gastrina funciona. Essa gastrina vai aumentar o ácido aqui dentro. Será? Vamos lá, vamos entender essa parte. Então, as células G, como é que elas funcionam aqui, ó? Onde elas são localizadas? Então, estão localizadas na mucosa do antro, que é aqui nessa região, a parte inferior do estômago, que também é chamada de região pilórica. O que produzem? Elas vão produzir gastrina, que é lançado na corrente sanguínea, tá? É um hormônio que é lançado na corrente sanguínea e não no lume do estômago. Ela é lançada na corrente sanguínea e para onde ela vai, Solange? Vamos entender a função da gastrina agora. Então, a gastrina tem um papel central na digestão. Qual é o principal objetivo? Estimular a secreção de ácido clorídrico, a produção, né? Pelas células parietais que ficam na parte superior, lembra? Fundo e corpo gástrico. Então, lá no antro pilórico, um pouquinho. Então, o que acontece? Então, quando você não está digerindo bem esse alimento, está ficando parado aqui, e está chegando muito ácido no antro pilórico, vai acontecer algo também bem interessante aqui. Vai ter uma cascata diferente. O alimento não está digerindo, opa, então aqui vai mandar produzir mais ácido. Está demorando para digerir, opa, o piloro aqui vai mandar a gastrina aqui, vai mandar um comando via sangue, dizendo para produzir mais ácido aqui, nessa região. Tá? Agora vamos entender outra coisa. Olha só, esse processo, vamos entender o processo dessa produção aqui, ó. Você come, por exemplo, uma proteína, né? Que tem aminoácido, proteína de origem animal. Vai estimular a liberação de gastrina. Se você come proteína, ele vai estimular a liberação de gastrina aqui, tá? As células G vão produzir essa gastrina aqui. A gastrina cai, né? Na corrente sanguínea, então vem para cá, né? E ela chega até as células parietais e estimula a produção de ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico vai promover o quê? A digestão das proteínas, fazendo o quê? Ativando o pepsinogênio em pepsina. Ele mata micro-organismo também e controla o esvaziamento gástrico. Ok, essa função entendemos. Agora vamos entender a seguinte função. A regulação da gastrina, como é que ela acontece? O organismo possui um feedback negativo para evitar excesso de ácido. Então, quando o pH do estômago está muito baixo, quer dizer que é muito alto, né? Menor que 3 ali, a liberação da gastrina, que está aqui, diminui. Então estou produzindo, aqui vem, doutora, eu produzo muito pouco ácido. Agora você vai entender, presta atenção. Quando o pH do estômago estiver menor que 3,
a liberação da gastrina daqui diminui, tá? E daí a presença de ácido no antro pilórico, dessa acidez que vem para cá, ou então, às vezes até por um refluxo biliar, né? Faz o quê? Faz com que as células G diminuem o comando de produzir acidez. Aí as células D, que também estão aqui no antro, vão produzir somatostatina, que vai frear a liberação da gastrina. Aí o que acontece? O que acontece na gastrite pilórica, gente? Se a mucosa pilórica aqui está inflamada, muita gente fala, eu tenho gastrite leve de antro, né? Então, ó, se a mucosa pilórica está inflamada, pode ser por um H. pylori ou alguma outra coisa, as células D, elas são inibidas, tá? E aí, nós temos menos somatostatina, tá? E as células G ficam desinibidas. Elas produzem muita gastrina, aumenta a produção de ácido clorídrico e a mucosa do estômago sofre ainda mais. Entendeu? Então, a gente tá entendendo por que tem essas dores? Entendeu por que dói? Mas eu tenho um problema de gastrite aqui. Mas por causa da acidez daqui, que veio para cá, causou empachamento aqui e causou isso tudo. Fez aumento disso tudo. Tá? Vamos entender mais. Causa comuns. Então, o que causa isso? Infecção por H. pylori causa isso, tá? Infecção por H. pylori. Estresse. Aí vem aquele negócio do eixo intestino-cérebro, né? Cigarro, dieta rica em conservantes, nitritos, nitratos. Aí, eu vou comprar suco de caixinha. Tudo tem conservantes, tá? Eu só uso whey vegano. Mas aí, uso whey vegano de quê? De sabor morango. Outra coisa, tá? Outra coisa que vai fazer mal. Então, tenta os mais a menos possíveis. Então, estímulo do quê? Que isso traz? Que consequências isso traz? Estímulo crônico da gastrina, aumenta a acidez, tá? Que pode evoluir para úlceras gástricas ou duodenais, e a inflamação favorece aí o desenvolvimento de displasia e a longo prazo de um câncer. A B12 pode ser suplementada. Quando você tem um controle da situação, da inflamação, pode sim, tá? Aí vai causar azia, queimação, né? Os sintomas, dor epigástrica, com alívio após a alimentação, tá aqui respondendo, ó. Dor epigástrica, dor, né, no estômago, com alívio após a alimentação. Lembra que você me perguntou, eu te expliquei? E náuseas frequentes. Por isso que eu digo, fica até o final dessa live que você vai entender. Então, a gastrite fúngica, onde é que ela acontece? No corpo, no fundo, né? E a pilórica no antro, né? E a gente já viu aqui quais são as funções de cada uma dessas aqui, tá bom? Então, vai dar uma digestão lenta, vai trazer complicações aqui como anemia, atrofia, até câncer pode trazer, tá? E as causas mais comuns aqui, então, são aqui doenças autoimunes, remédios, os AINEs, aí os anti-inflamatórios, né? Já a gastrite pilórica, ó, ela acontece onde? No antro, né, que é na parte inferior, onde nós temos a produção ali da célula G, da gastrina, né? Ela vai aumentar a quantidade de acidez, só que assim, aumentando a acidez causa úlcera, metaplasia, câncer, né, queimação e tal. Só que é o seguinte, se chega muito ácido aqui, ela vai neutralizar, lembra? Neutralizando, digestão lenta. Aí vai fazer o contrário. Você tá entendendo? Por que dói? Você tá entendendo por que dói o seu estômago? É isso aí. Deixa eu ver mais uma coisinha do meu rascunho aqui que eu quero passar para vocês. É por isso que pode ser uma gastrite leve, mas vai doer o seu estômago, por causa disso, tá? Porque se chega muito ácido aqui, vai inibir a produção de ácido aqui. E aí, empachamento. Quanto mais empachamento, mais dor, mais machuca o estômago, mais erosão e mais refluxo.
É por isso que aí vem as erosões de refluxo, tá? Que eu falei para a menina aqui, aguenta até o final que você vai entender por quê. Então, Solange, o que eu tenho que fazer? Só parar só tomar um Zol? Não. Você tem que parar de agredir. É da imunidade? Ah, intolerância à histamina, né? Acaba acontecendo aqui. Isso tem a ver com a imunidade? Isso tem a ver com o meu estresse? Isso tem a ver com o que eu tô comendo? Então tem que fazer uma autoanálise de tudo isso, tá? E aí resolver isso tudo. Ah, mas se eu só tirar agora aqueles alimentos que eu sei que machucam, vai resolver? Não. Agora tem que ser uma terapia nutricional, porque agora é uma questão de tratar e não é uma questão de evitar de machucar. Agora tem que tratar. O Edson falou assim, Solange, qual a causa do pigarro na garganta e como se tivesse uma irritação na garganta? A irritação é refluxo, tá, Edson? A causa desse pigarro é por causa dessa irritação, tá? Tá irritando, tá machucando, o teu corpo tá protegendo, tá tentando se proteger de um refluxo. Aí vai produzir um muco ali, um pigarro, para poder proteger essa garganta. E se o refluxo é muito intenso ali também, pode que a longo prazo ter um foco aí de fungo, tá? Pode ter um foco aí de cândida também já. Então, por que a gastrite leve pode doer muito? Vamos entender por quê, então. Alta sensibilidade da mucosa gástrica, então a mucosa do estômago é riquíssima em terminações nervosas, sensoriais, então, que detectam estiramento, distensão do estômago, tá? Alteração do pH, inflamação, gente, cheia de neurônios aqui, tá? Presença de mediadores químicos como a histamina e as prostaglandinas, que a gente falou, tá? Que mais? Mesmo uma inflamação microscópica já ativa esses nervos aqui enviando sinais de dor ao cérebro. Então, mesmo uma inflamação microscópica, uma inflamação que só se enxerga no microscópico, uma inflamação muito pequena, mesmo sendo muito pequena, ela já vai ativar esses nervos, por isso você sente a dor, enviando sinais de dor no cérebro. Aí junto com isso vem o que? A inflamação gera mediadores, tá? Que vão ampliar a dor durante a gastrite. Por isso que uma gastrite leve dói mais, porque ela vai ampliar essa dor mesmo discreta. São liberadas substâncias como histamina. Lembra que a gente fala, intolerância à histamina. Eu tenho uma pessoa que esse dia que a gente botou num copo d'água, assim, colocou uma gotinha só do que eu coloquei aqui. Ela falou, eu não posso tomar, que isso dói. Olha a intolerância à histamina que essa pessoa tem. Que uma gotinha do Bilgastri, que é para tratar o estômago, ela não suporta. Uma gota não faz nada, só que para ela faz. Tá? Então, mexe com a histamina, mexe com a bradicinina, mexe com as prostaglandinas, que a gente já falou aqui, né? Explicamos antes para vocês. E vai fazer o quê? Causar irritação, vão irritar as terminações nervosas, né? Reduzir o limiar, reduz o limiar da dor, não. Qualquer estímulo aí parece mais doloroso, tá? E vão fazer o quê? Qualquer estímulozinho, qualquer coisinha, uma gotinha, parece que a pessoa vai morrer com uma gotinha do que tá tomando. Por causa disso, dessas terminações nervosas aqui. E vai causar hipersensibilidade visceral, então. Isso é chamado de Isso é chamado de sensibilização periférica e central, tá? Fenômeno aí que é descrito tanto, gente, pela neurociência quanto em gastroenterologia, tá bom? Aí tem também a questão da disfunção do eixo intestino-cérebro, que a gente já falou muito isso na live passada, na semana passada, que o sistema nervoso entérico, que no nosso intestino, né, nosso segundo cérebro, né? Na verdade está no todo o trato digestivo, né? Menos no esôfago. Diretamente conectado ao cérebro real através do nervo vago. Né? Então, o que acontece aqui? Em situações de estresse emocionais, ansiedade, insônia, aumenta a produção do quê? De cortisol, noradrenalina, citocinas inflamatórias, que vão o quê? Agravar a inflamação local, potencializar a percepção de dor, mesmo que a lesão na mucosa seja pequena. Você está me entendendo?
Mateus, boa noite. Ó, eu estou até sem poder suplementar com vitamina D por causa das cápsulas. É isso mesmo, porque já está num ponto, o que tem que fazer? Trabalhar a imunidade. Né? Vocês estão entendendo por que dói? Vocês entenderam? Deu para entender o objetivo da minha live de hoje, de explicar por que dói? Alguém me perguntou aqui algo diferente, que a gente pode trazer uma explicação sobre isso depois, tá? Senão a gente ia perder o foco do que eu queria falar aqui hoje. Mas manda no meu direct aí que eu monto uma live só sobre essa dúvida que você me pediu aqui, tá? Ela vai entrar no meio do que eu tô falando aqui agora, mas a gente não queria perder o foco disso agora, tá? Então, fatores mecânicos também, ó, acúmulo de gases de extensão. Esses dias alguém falou para mim assim, eu dei um meteorismo na minha endoscopia. Eu falei assim, sim, a produção de gases é normal acontecer, não é que seja normal a produção de gases, né, em excesso, né, meteorismo, quando você não digere bem os alimentos. Daí a pessoa falou assim, eu acho que eu tenho alguns gases. Não tem alguns gases, tem um meteorismo, tem um furacão ali. Tá? Eu tive 2 crises de ansiedade, voltei a sentir dor no estômago, é isso mesmo. É isso aí. É a ansiedade vir e a dor de estômago vem junto, arrebenta tudo. Me chama, Edson, eu vejo quando é que eu consigo te atender, tá? Vejo que entre uma consulta hoje pra gente conversar. Tá? Então, fatores mecânicos aqui, então, acúmulo de gases. Quando deixa eu responder, antes de falar aqui, alguém perguntou, né? Remédio para dormir prejudica a gastrite atrófica? Claro que sim. Vai agredir o estômago ali, tá? Nesses casos, tipo, você pode usar um Rivotril sublingual. Um exemplo aqui, né? Não estou prescrevendo nada, que eu sou médico para prescrever remédio, tá? Mas daí usa sublingual. Tem o Rivotril, que você pode usar. Tem o SQODT, mais para depressão e ansiedade, mas é um dos que eu estou me lembrando aqui também agora, que ele é sublingual. Então, nesses casos, é melhor usar remédios sublinguais. A gente produziu um para ajudar vocês aqui, que é o Imunovita. Tá aqui, eu acho. Desculpa, não é Imunovita, não, é o... Esqueci o nome aqui. Deixa eu ver se tá aqui. A gente desenvolveu um para ansiedade, tá? Um Calma Vita, com mulungu e melissa, uma tinturinha assim que a gente desenvolveu, né? Para ajudar vocês a diminuir a ansiedade. Só que, como a colega falou aqui, né? A amiga falou aqui, eu até a cápsula da vitamina D eu tive que parar de tomar, né? Então tem que ser em gotas. Existe vitamina D em gotas e sublingual. É essa que você tem que usar, tá? Porque chega uma hora que tudo dói. Aí o que eu tenho que fazer? Usar uma vitamina D sublingual, em gotas ali sublingual. Se eu vou tomar um remédio para dormir, tem que ser sublingual. De repente, até a comida que você cozinhar ela mais para ficar mais macia, para não machucar, tá? Tudo isso. Esse negócio um bifinho grelhado, esquece. É em molho mesmo, é frango desfiado mesmo, tá? O peixinho ali desfiado para te ajudar a digerir melhor, para não machucar a mucosa, tá? Caminho do... quem é você mesmo? Que eu não tô lembrado do nome aqui. Gente, o nosso correio aqui agora ele tá assim. Ele só despacha na quarta e na sexta. Sexta-feira a gente foi fazer... o André, tá? André, tá bem aqui na minha frente a sua caixinha. Sexta-feira a gente foi... a sua já foi na sua daqui. Sexta-feira a gente foi postar e fomos depois do meio-dia. Aí a menina falou assim, agora não envia mais, agora só na quarta. Eu falei, bonito. Estamos lascados mesmo, né? O correio agora tá assim, né? Aqui em São Paulo é tudo assim, tá? Então, vamos lá, gente. O fator mecânico também faz isso, tá? Então, o acúmulo de gases e a distensão também vai agredir a sua mucosa. De que forma? Como é que isso vai acontecer? Quando a mucosa está irritada, há alterações no movimento do estômago, na motilidade do estômago, e o esvaziamento fica mais lento. Olha que coisa, é como se o seu corpo estivesse se preservando de não mexer muito ou não machucar, né? E aí o esvaziamento fica lento. O acúmulo de gases
e alimento mal digerido aqui no estômago começa a ativar receptores de dor mecânica. Então, os gases, aqueles arrotos, né, do seu estômago, começa a ativar receptores de dor mecânica e você vai sentir mais dor. O chá de camomila ajuda a acalmar essa pele aí. Ó, a inflamação não precisa ser visível para doer, então, gente, ó. A endoscopia detecta alterações visíveis, como erosões, vermelhidão, atrofia ou úlcera, mas existem alterações celulares e neuroquímicas ali que o microscópio não vai ver, tá? Então, que não aparecem nos exames, mas que geram sintomas intensos. Eu já vi muitos profissionais da área de saúde que vieram se tratar comigo falaram assim: Solange, o meu gastro falou, essa endoscopia sua não condiz com a dor que você está sentindo. E aí fez uma cintilografia para entender melhor o que estava acontecendo ali, e aí entendeu que tinha sim aquela dor. É exatamente isso que a gente está falando aqui, tá? Então as terminações nervosas sensíveis vão detectar qualquer irritação, os mediadores inflamatórios como histamina e prostaglandina vão aumentar essa dor, tá? E o estresse e a ansiedade vão potencializar a sensibilidade gástrica. Agora pense aqui comigo, você já não está legal, já não está conseguindo comer, não está conseguindo dormir, acorda irritado por causa dessa gastrite. Aí você se estressa, aumenta ainda mais a dor. É isso mesmo. A Maria está falando assim, boa noite Maria, tenho hérnia no estômago, gastrite e esofagite. Gente, por favor, eu não sei se vai ter algum médico aqui, acho que não tem, né? Não vai parar para me ouvir, mas assim, eu já vi muitos médicos bacanas e já vi muitos médicos que não são tão bacanas assim. Um médico consciente bacana, ele vai dizer para você, querida, não adianta fazer cirurgia de hérnia, vai fazer uma terapia nutricional. O médico não vai falar desse jeito, ele vai fazer, cuida da tua alimentação, ele vai falar isso. Um médico consciente. Por quê? Gente, porque a cirurgia não vai resolver o que está causando essa hérnia. O que causa a hérnia é o que está dentro do estômago, tá? Resolvendo aqui, a hérnia vai embora. Gente, ó, centenas de hérnias a gente tratou, centenas. Hérnia por deslizamento, hérnia de hiato e tal. Por deslizamento é porque ela tá para baixo do diafragma. A de hiato ela tá para cima e fez uma bolsinha. Você tem um segundo estômago aqui em cima, tá? Tem umas pessoas que até alimento para aqui. Olha aqui, ó. Olha a Malaquias, ó. Eu tinha com o tratamento da doutora Solange, não deu mais hérnia. Gente, hérnia é a coisa mais fácil do mundo de tratar. Pelo amor de Deus, não faça cirurgia. Como é que é a cirurgia de hérnia de hiato? Aqui está seu esôfago, só que daí dilatou aqui embaixo, a pelezinha dilatou. O médico vai pegar aqui e vai grampear, ou vai botar um anelzinho aqui assim. Só vai fechar o seu esôfago, só isso. Se tiver qualquer coisa, esôfago de Barrett, erosão aqui dentro, ela vai ficar ali. E você vai ficar com os arrotos presos, porque vai ficar fechado. E aí, quando você quer arrotar, não consegue, vai ficar pressionando isso aqui, você vai agredir ainda mais do que está aqui. Por favor, gente, medidas milagrosas não vão resolver isso aqui. Assuma a autorresponsabilidade do estrago disso daí e faça a coisa certa. Se não quer tratar comigo, não precisa, mas procura alguém que saiba tratar. Tá? Procura alguém que saiba tratar. Gente, não é para ficar assustado, tá? É para entender que existe um caminho. Existe uma saída, isso é muito bom. É para ficar assustado com o que você fez lá atrás. E dizer, chega, acabou em mim, vou ensinar minha família inteira a como se cuidar agora. Porque não é assim que a gente deve viver. Pensa, ó, pega tudo que você come numa refeição e coloca no recipiente e no outro dia vai olhar o que acontece. Como é que você quer ficar bem? Então tem que aprender a comer. Olha aqui, Ednei, interessante. Isso explica por que eu passei a sentir dores quando minha gastrite passou a ser leve e inativa. É isso aí. O Ednei entendeu. Olha que legal. Então, ó, o fator aqui também é distensão gástrica, então a gente já falou, né? Estimula os receptores aí mecânicos e alterações microscópicas. Elas não são visíveis em endoscopia, tá? Não são visíveis em endoscopia. Você entendeu por que uma gastrite leve pode causar? O Ednei entendeu. Que bom. Parabéns para o Ednei aqui.
né? Ele falou aqui pra gente, tá? Olha só. Pode ficar inativa. O que é inativa? O que é uma gastrite inativa? É porque não tem erosão, não tem algumas coisas ali, né? Não tem infiltrados linfócitos. Ela não está reagindo, mas ela está ali. E você vai sentir toda essa dor, tudo isso que a gente falou aqui hoje, você vai sentir. Deu para entender? Deu para entender isso, gente? Tá? Eu gostaria que a pessoa que colocou aqui para mim, para que eu explicasse, né, uma coisinha aqui da gastrite, manda lá no meu direct que eu vou fazer uma live segunda-feira só sobre isso, para tirar essa sua dúvida, tá? Só para a gente não bagunçar a ideia aqui que a gente estava trazendo hoje, tá bom? A gente trouxe aqui uma coisinha ali, um diferencial dentro da gastrite, mas tem muita coisa nisso daqui que a gente falou, gente, muita coisa. E para não fugir do foco, a gente ficou aqui, tá? Ó, não sentia dores quando tinha H. pylori e metaplasia. Por que as dores pioram na posição deitada? Vai depender de onde estão os seus machucados. Quando você deita do lado direito ou do lado esquerdo, que também tem isso, tá? Se você deita do lado direito, a saída do esvaziamento gástrico aqui do lado direito, aí você força a saída. Forçando a saída, ele não vai sair, o que acontece? Ele vai empurrar de volta com força e vai vir, vai machucar, vai fazer uma pressão, você vai sentir aqui, parece que você está se afogando, tá? Agora, se você deita do lado esquerdo, aí o alimento vai ficando aqui assim, né? Vai ficando desse lado aqui, mais acomodadinho no estômago. Se você tiver machucado aqui na parte fúndica ou no corpo, você vai sentir dor. E outra coisa, se tá com muita acidez esse alimento que tá ali, ele vai machucar essa região daqui, que vai produzir mais ácido e vai machucar essa mucosa. Só que quando você tá de pé, o alimento não fica aqui em cima. Você come, parece que tá cheio, né? Aí vai mexendo, o estômago vai misturando, o alimento vai saindo, você sente que aqui vai esvaziando. Olha, eu às 5 horas, 5 e meia, 6 horas, eu comi, foi ali no meu pezinho de mexerica, comi 3 mexericas e entrei, eu falei, agora eu preciso de um carboidrato, alguma coisa, um biscoito aqui, um amanteigado, comi mais 2 biscoitinhos amanteigados, falei, minha janta, eu não tenho mais nada aqui, meu estômago tá vazio. Mas na hora que eu comi, eu falei, nossa, comi 3 mexericas e encheu, eu tava até assim, parecia que tava tão cheio que tava até assim. Agora já estou normal. Então o alimento vai esvaziando, vai descendo. Se eu tivesse deitado naquela hora, o alimento ia vir para cá. Eu não tenho gastrite, não ia sentir nada, mas ele viria para cá. E por que dá essas dores nas costas? Porque os órgãos, lembra que a gente falou dos órgãos aqui? Os órgãos, eles são muito sensíveis à comunicação. A comunicação dos seus neurônios, elas comunicam com as costas. Ele vai se comunicando. Então, os neurotransmissores aqui, esses neurônios, eles vão irradiando a dor. A sua dor é aqui no antro, você sente aqui atrás nas costas. É isso aí. Você tem gases aqui, né? Ou então a dor é aqui, parece que é aqui no intestino. E às vezes é gases também que tem aí. Mas aí tem gente que acha que está com problema de rim. Ou então o refluxo, acha que está infartando. Aí vai no médico, no cardiologista. Ó, a própolis é boa para o estômago? Não. Vou dizer não por quê? Primeiro que é alcoólica. Tá? Primeiro que é alcoólica. E segundo, que são poucas as própolis que são puras. E a ideal para quem tem gastrite é a própolis verde. Aí é em solução não alcoólica. Se você conseguir encontrar uma pura, ela é boa para combater o H. pylori, aí sim. Mas se ela não for em solução aquosa e própolis verde, e se ela não for numa concentração aí 70, não use, porque aí ela não tem pureza. Aí você vai tratar uma coisa e vai trazer outra doença para o seu corpo, tá? Nádia, no meu tratamento eu tiro o glúten sim. No primeiro mês eu tiro tudo, até a carne vermelha, as carnes. A não ser que a gente perceba que o paciente consegue comer frango e peixe, a gente mantém o frango e peixe.
Mas se eu perceber, na nossa consulta de análise, de avaliação ali, se eu perceber que você não pode nem com eles, eu digo, você tem que ficar um mês vegana. E depois a gente começa a retomar com alimentação carne. Não vamos usar até o final do tratamento carne vermelha, porco e nem ovo. Principalmente para quem tem muita queimação. Tá? Por que, Solange? Por causa da queimação, justamente isso. O alimento, a carne vai demorar muito tempo, de porco e de gado, demora muito tempo para sair, esvaziar ali no seu estômago, fazer essa digestão, né? E vai precisar de uma acidez muito forte, que se você tiver que fazer um pH desse para ativar um pepsinogênio numa pepsina para digerir ele, vai te machucar o estômago. Esse é um dos primeiros motivos, tá? Com o trânsito no intestino dessas carnes é muito lento, isso vai te causar gases, que vai aumentar, que a gente acabou de explicar aqui, prostaglandinas, que vai aumentar a dor no seu estômago, então a gente não vai usar, tá? E o ovo, para quem já está muito sensível, ele aumenta muito a histamina, então a gente tem que evitar a irritação, então a gente não vai usar nem leite, nem queijo, tá? Durante o tratamento todo, que são muito irritantes. E a gente não vai conseguir aumentar a sua imunidade se você estiver comendo queijo, leite, carne vermelha e porco. Nós não vamos conseguir aumentar a sua imunidade. E aí não adianta fazer tratamento, porque você não vai melhorar. Pode sim, tá, André? Mesmo tomando Zol, pode tomar Dolomita. O André lembrou de uma coisa, gente, muito importante aqui. Tem muita gente que fala assim, eu quero tratar natural. E começa a fazer o nosso tratamento e tira todos os remédios. Gente, tem até um vídeo dentro da plataforma dizendo como fazer o desmame. Mantenha o Zol. Não importa se é Panto, Lanzo ou Omo, mantenha o Zol. Quando? Principalmente se você está sentindo muita dor. Agora tem gente que na primeira semana já tira e fica de boa. Faz o desmame e fica de boa. Mas tem gente que não. Então se você está muito sensível, tem muitas erosões, está com muita dor, estava usando até um sucralfilme, não tira, né, um tirosol, mas começa a acrescentar a dolomita. Nós vamos tratando, vamos amenizando essa irritação e daqui a pouquinho a gente consegue tirar. É paciência, tá? Porque se você chegou até aqui com isso tudo, agora a gente quer sair daí, mas tem que ter paciência, porque tudo que é extremo não faz bem, não funciona, tá? A dolomita ajuda muito na queimação, sim. O magnésio, o cálcio dela, tudo ali. Ela é uma protetora. Gente, ó, queimou, rasgou a pele aqui. Passa a dolomita na hora. Imediatamente a dor vai embora. A dolomita, ela, como é que fala? Neutraliza a dor, mas eu queria usar outra palavra que eu esqueci aqui agora. Ela tipo que amortece ali. Ela não deixa você sentir dor, tá? É fantástica. A Nádia falando, tirou tudo menos os ovos. Se você tem muito, acho que foi você que falou, não me lembro se você que falou que tem esofagite grau C, Nádia, não tô lembrada agora. Alguém falou que para mim é esofagite grau C. Essa pessoa tem que tirar tudo. Tudo mesmo, tá? A dolomita é muito simples. É só você pegar uns 100 ml de água, uma colher de chá de dolomita e põe aqui dentro. A gente até explica assim, tô com ânsia, náusea, né, ânsia de vômito, empachamento e tá doendo demais, eu não sei o que eu vou fazer. Pode usar até meia colher de sopa de dolomita nessa hora. Se precisar, só que só uma coisa. Quando você tomar essa dolomita, seu estômago vai se torcer. Que ele vai fazer movimentos para trabalhar nesse esvaziamento, tá? Então, a dolomita é muito simples, gente, só que cuidado. Se você tem problema renal, não use dolomita, porque o rim absorve 60% do cálcio dela, tá? Então, cuidado. Se não tiver problema de rim, tranquilo. E nem diarreia, né? Porque senão ela vai intensificar a diarreia. Você põe ali um meio copo de água e uma colher de chá. Você pode fazer um chazinho de espinheira santa, colocar na sua xicrinha na hora de tomar antes do café da manhã, do almoço e da janta, para proteger esse estômago, você toma um chazinho da espinheira santa com uma colher de chá de dolomita em pó. Tomou o café da manhã, almoço e janta, como um protetor.
ele substitui sucralfilmo e Zelme. Age melhor que sucralfilmo e Zelme, gente, tá? Eita, ele está perguntando quanto custa o meu tratamento. Olha, com relação a valores, querida, é o seguinte, vai depender do que você vai precisar. Então, eu preciso fazer uma consulta de avaliação para entender onde você está e qual é o processo que a gente tem que fazer para tratar. Então, o que eu te aconselho? Manda um direct para mim aqui, depois dessa live. Eu vou te encaminhar para minha secretária, ela vai te explicar o passo a passo. Eu até gravei em vídeo, que é que a gente faz nessa consulta, sabe? Se a secretária esquecer de alguma coisa, eu gravei em vídeo lá para você entender o que é que a gente vai fazer, tá? Porque a gente precisa fazer uma consulta de avaliação, de diagnóstico, para entender o que está acontecendo com você, tá? Aí a Eli que falou, né? Eu tenho grau C, isso mesmo. Seria interessante aqui o chá da espinheira santa para você com a dolomita também, vai te ajudar a acalmar. Mas tem que tratar isso aí, tá? Gente, se o chá de espinheira santa com dolomita curasse a gastrite de todo mundo, eu só ia vir aqui dizer, gente, chá de dolomita com o chá de espinheira santa com dolomita, todo mundo toma, ninguém vai ter gastrite. Eu diria, sem problema nenhum. A coordenadora do curso sempre me elogiou por dizer que eu não tenho medo de falar do meu conhecimento, de dar de graça o meu conhecimento. É o que eu estou fazendo aqui agora também. Não tenho medo não, tá? Dou de graça o meu conhecimento mesmo. Se fosse, eu diria faça. Mas não vai curar, mas vai te ajudar, vai amenizar, tá? Olha aqui o Ednei, ó. Dolomita ajuda mesmo. Tenho tomado junto com o chá antes das refeições. Aí ele tá fazendo a alimentação certa, tá usando o suplemento certo e toma o chá. Aí funciona. Aí funciona. Tá esperando biópsia. Muito bem. Eli, quando você tiver essa biópsia, manda no direct aqui pra mim. Eu dou uma olhada e eu te falo, tá, gente? Vocês podem, se você tem amigos aí que tem gastrite, ó, manda eles me seguir aqui no Instagram. Pode postar a endoscopia de todo mundo aqui no Instagram que posta aqui, eu olho e dou meu feedback, tá? Eu faço isso e não cobro nada para fazer isso, tá bom? A gente faz isso com todo carinho, com todo prazer para ajudar vocês. Eu só não posso passar um tratamento para vocês, porque primeiro preciso fazer essa consulta de avaliação para entender. E segundo, como é que eu vou te acompanhar e te enviar 11 produtos de graça? Não dá, né, gente? Ninguém faz isso. Não tem como a gente fazer isso. Pode ser qualquer dolomita? Não qualquer, porque tem muita dolomita que ela é para passar na pele, então ela não é tão pura, não é tão limpa. Tem que ser aquela dolomita que dê para ingerir. Então, geralmente, aquelas que vêm fechadinha, tá? No frasquinho, no potinho fechadinho, aquelas são para consumo. Na Shopee, às vezes eles vendem embalagem, que a Shopee, gente, é um aplicativo que faz propaganda. Então, se eu quisesse, por exemplo, fazer propaganda dos meus produtos, eu chegaria lá na Shopee mostrando Biogastris. No valor de atacado, digamos assim, vamos falar desse jeito, né? E aí, mas só eu teria um para cada pessoa disponível. É uma forma de fazer propaganda até dos seus produtos ali no Shopee, tá? Então, às vezes, o pessoal tem essas dolomita a granel e eles vendem no plásticozinho porque é mais barato do que o potinho, né? Eles enviam para sua casa uma dolomita boa que dá para você ingerir assim, no plásticozinho. Dolomita, eu não tenho aqui para mostrar, mas é um pozinho branco, é uma argila branca, é uma terra branca. Tá? Dolomita é uma terra branca. Tá? Aí a gente põe na aguinha e toma. Isso é excelente, tá? Muito bom, muito bom. Assim como o Inzelmo e o sucralfilme não curam a gastrite, a dolomita também não cura, mas vai fazer o mesmo papel ali do Inzelmo, tá? Vai aliviar a dor, vai neutralizar a dor imediatamente. Se tá muito atacado, pode demorar ali 1 minuto, mas não passa de 3 minutos que ela neutraliza. Aí, Solange, eu tomei o chá com uma colherzinha de chá e não resolveu. Toma meia colher de sopa.
que eu garanto que com meia colher de sopa vai resolver. Vai resolver, tá bom? Só que a dolomita veio resolver, você vai tacar comida em cima. Não, deixa esse estômago acalmar, pelo amor de Deus. Suco da batata doce faz o mesmo papel? Não, são coisas diferentes. É bioquímica, é química. Batata doce é uma coisa, dolomita é outra coisa. A batata doce tem complexo B, muito bom, ajuda muito ali. Também o amido dela ali ajuda bastante com relação à proteção da mucosa, mas não igual a dolomita, de forma diferente. Qual delas é melhor? Eu acho que a dolomita é melhor. Mas, enfim, vai depender também de cada pessoa. Tem gente, são raras as pessoas, mas tem pessoas que não conseguem usar a dolomita. Só que cuidado com a batata doce, que ela é rica em potássio. E aí, se você tomar todo dia, você pode ter um problema renal com pressão alta depois, né? Então, tem que ter todos os seus cuidados aí também. Tem que entender do que você vai fazer. Igual a dolomita, você não vai tomar a vida inteira a dolomita e comer o que você quiser para agredir a mucosa. A gente ensina o paciente a usar essa dolomita no primeiro mês, que é o mês que ele está mais atacado. Depois, nem precisa mais. Então, tudo tem que saber fazer, tá, gente? A dolomita só vende na farmácia, a dolomita em cápsula, que não adianta nada. Tem que ser ela no potinho. Nas farmácias naturais vende sim, tá? Dercila, queridona, você tá aqui. A Dercila já tratou a gastrite comigo também. Ficou só o pitelzinho, a Dercila. Né? Perdeu aquelas gorduras. Sim, Edson, pro refluxo aqui, ó, a gente tem sim, que é o Biogastri, tá? Que é pro refluxo. Seria bom usar o Biogastri junto com o Imunovita, que daí você trabalha a imunidade e trabalha aí. Mas a gente não, ó, eu só entrego 2 frascos para quem é meu paciente. Para quem não é, eu não vendo, gente. Eu não vendo 2 frascos. Eu vendo o tratamento, tá? A gente está fazendo agora até um protocolo que a gente envia esse tratamento para você aí na sua casa e a gente vai ter lives particulares para ensinar você como é que usa. Para quem não consegue pagar um tratamento acompanhado comigo, tá? Darcília está assistindo, muito bem. Só um segundinho, gente, que ao vivo a gente tem que chamar a atenção ao vivo. Matheus? Matheus? Tá fazendo muito barulho aí. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho do Matheus, o Matheus tá virando a cozinha aqui. Tá bom, Edson, pode me chamar amanhã, tá? Tá, eu tenho que verificar a minha agenda, como é que tá. Deixa eu ver se eu consigo ver rapidão a minha agenda aqui. Amanhã é terça. Vamos ver se eu consigo pegar minha agenda eletrônica aqui, pelo menos para a gente ter uma ideia. Quem sabe faz ao vivo, né? Tenta me chamar, Edson, amanhã às 11 horas. Amanhã é terça, amanhã eu consigo, é na quarta que eu não consigo. Tenta me chamar às 11 horas, tá bom? Pra gente conversar. Edivânia, manda uma mensagem para mim, Edivânia. Acho que se você tem, deve ter o meu número, né? Que a gente conversa. Nádia, vou querer saber depois como funciona o tratamento. Muito bem, manda um direct para mim. Ó, ok, tá bom, gente? Então tá, gente, vamos lá que já é 9h12, né? Nós já passamos o nosso horário da live aqui. Segunda-feira a gente retorna aqui de novo. Toda segunda-feira, às 20 horas, a gente tem uma live aberta para todos vocês e para os pacientes, para quem não é paciente, para vir aqui, tá bom? Manda, Márcio, manda um direct aqui para mim, tá? Que aí a gente conversa. Tá bom, gente? Bom descanso a todos ali e a gente se vê na próxima segunda-feira. Obrigada, André.